Olá, amigos. Vamos nos reunir aqui hoje mais uma vez para o nosso Evangelho, o nosso grupo Fraterno Espírita Irmãos Rogério Cláudio. E sempre lembrando que é bom a gente separar aquele recipiente com água, irmãos da casa já sabem, fluir os nossos bons pensamentos nos nossos dias de oração, quer dizer, todos os dias, né? Mas nos dias de oração, não abusar de alimentos, palavras mal colocadas, maus sentimentos, para que a gente possa sempre atrair as melhores e as boas energias na nossa oração. A gente vai começar com a nossa mensagem de abertura do Minuto de Sabedoria. Expulse do seu espírito todas as lembranças tristes. Será que remoer os erros vai conseguir sarar o mal que já houve? Não. Quanto mais revolver em seu coração as tristezas do passado, mais vai sofrer sem resultado nenhum. Dirija sua mente às recordações alegres, aos momentos felizes, aos fatos agradáveis do passado. Acenda a luz para que as trevas desapareçam. Muito bom. Divino e amado Mestre, Pai de infinito amor, pedimos, Senhor, a sua permissão e a permissão da nossa espiritualidade, para que possamos, juntos, mais uma semana, trazer a nossa mensagem do Evangelho, para que possamos renovar as nossas energias, a nossa fé, a nossa força e a nossa esperança. Pedimos, Senhor, que ilumine os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos mentores, para que possamos traduzir da melhor forma a mensagem que está vindo do alto. Que assim seja. Vamos começar a ler hoje, em sequência da última oração, que foi o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Foi lido o item Retribuir o mal com o bem, os itens 1 e 2. Retribuir o mal com o bem, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E agora, para finalizar essa parte, porque é um assunto muito importante, vamos ler os itens 3 e 4, para finalizar a primeira parte do capítulo 12, que é sobre amar os vossos inimigos. Para finalizar o primeiro item, retribuir o mal com o bem. Então, o item 3, falamos sobre, na última oração, a importância da gente fazer o bem, sempre retribuir o mal com o bem. E agora, dando essa sequência, vamos ler o item 3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-se capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre ele e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo. É apenas por entender-se falsamente que ele manda Impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim no amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo
para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um amigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamentos ocultos e sem condições o mal que nos causam. É não opor a nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos. É esse item 3, que ele continua nos falando, né, de retribuir o mal com o bem. Não significa que nós somos obrigados a amar os nossos inimigos da forma que a gente ama os nossos amigos. A gente sabe que e entende que existem essas diferenças, né? Quem são os nossos amigos, quem são os nossos inimigos. Até porque amigos e pessoas que nos querem bem, ele nos coloca aqui sobre a questão dos pensamentos e a forma que os nossos pensamentos trazem bons fluidos e boas energias de acordo com aquilo que a gente pensa. A gente sabe o quanto a gente atrai pensando boas coisas, atrai coisas boas, e em se tratando de inimigos e pessoas que não nos querem bem, esses pensamentos, assim como se nós pensarmos o mal dos nossos inimigos, a gente também atrai os maus pensamentos. Então existe essa diferença das energias que são colocadas e trazidas de nós para os outros, dos outros para nós, sendo amigos e sendo inimigos. Não significa que precisamos viver, amar ou conviver com os nossos inimigos da mesma forma que convivamos com os nossos amigos. Mas o que ele nos coloca é a forma como a gente tem de perdoar, né, lá dentro dos nossos corações, de verdade, a ponto de que, se não precisamos conviver, se não precisamos estar juntos, os nossos pensamentos, ao pensar nessas pessoas, não emane coisas ruins, né? A gente possa trazer um perdão, trazer um acalento aos nossos pensamentos quando colocamos essas pessoas em nossas mentes. E aí a gente não leva conosco, não carrega nas nossas vidas o rancor por essas pessoas, a mágoa por essas pessoas, porque nós sabemos como esses sentimentos nos abrem portas para outros sentimentos e até para adoecimentos mesmo, de acordo com os sentimentos que a gente cultiva. Então ele coloca, não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Mas opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles é tentar viver de alguma forma harmoniosa na presença e de forma dentro dos nossos corações, com perdão e amor nessa ausência. Porque isso é um prejuízo para nós mesmos também. E aí esse foi o item 3. E para finalizar essa parte, o item 4. Amar os inimigos é para o incrédulo. Um contrassenso aquele para quem a vida presente é tudo, que vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso, do qual unicamente a morte pensa nele pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar nem por isso, deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre as quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos,
que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. O elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes que advenham dos homens, quer dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve das coisas. Não, se não se queixam das provas, tampouco deve queixar-se do que se lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus a experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente o perdão. Sente além disso que, quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe para fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior do seu adversário, preciso que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a deste último. E aí a gente termina essa parte, amai os vossos inimigos, com o item 4, e ele colocando essa diferença do verdadeiro espírita e daquele que é por conta de orgulho e de repente, de uma forma de mostrar para o mundo como ele é bom, ele perdoa sem perdoar, sem ser de verdade, sem ser dentro do verdadeiro amor, né, do sentimento mais íntimo dele. Então ele coloca, a pessoa perdoa para mostrar para o mundo que ela perdoou, mas ela não tem interesse em perdoar. E ele coloca essa diferença do verdadeiro espírito, que é aquela pessoa que enxerga o passado, enxerga o futuro e sabe, né, o quanto lá na frente, né, na eternidade, o quanto a gente está vivendo um momento presente, passageiro, que nós estamos aqui para uma evolução, para um crescimento, e o verdadeiro espírita consegue enxergar isso, que deveríamos ser nós, né, com todas as nossas dificuldades. Nós devemos ser, cada dia, esses verdadeiros espíritas que acreditam que estamos atravessando um momento passageiro nesse mundo material, e que lá na frente as coisas se acertam. Então, a gente não deve se ofender com coisas tão pequenas dos nossos inimigos, não devemos nos magoar, porque sabemos que temos um entendimento tão maior dessa doutrina, dessa nossa existência, que essas pequenas coisas não devem nos afetar. Deve servir de exemplo, deve servir de experiência para que possamos trabalhar a nossa resiliência, a nossa paciência, a nossa forma de cada vez mais lidar com esses desafios e com essas diferenças de nós, seres humanos. Então ele nos fala aqui, para ser superior ao seu adversário, preciso que tenha a alma mais nobre, a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Então, de que seríamos nós, como seríamos nós espíritas, se nós nos igualássemos aos cristãos que não sabem lidar com essas situações, não perdoam de verdade e não trazem esse verdadeiro sentimento, né, de reconciliação. Então, nós devemos sempre ter um entendimento maior, de acordo com os nossos ensinamentos, com a nossa doutrina, para que possamos ter realmente atitudes mais nobres em relação aos nossos inimigos. E aí a gente finaliza esse primeiro item do capítulo 12, que é retribuir o mal com o bem, amai os vossos inimigos. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento e já agradecemos a presença de todos os nossos irmãos do plano físico e espiritual nesse nosso estudo. Divino e amado Mestre, Pai de infinita bondade, de infinito amor, queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, trazendo essa palavra de fé, trazendo essas palavras através da nossa espiritualidade que renova as nossas esperanças, as nossas forças para podermos caminhar e lidar com os nossos desafios diários. Queremos agradecer, Senhor, mais uma vez, poder renovar os nossos sentimentos, a nossa fé, o nosso amor,
e nos fortalecer cada dia mais com o seu amor, o seu caminho, para que possamos seguir da melhor forma diante todos esses momentos que estamos vivendo difíceis, cada um de nós juntos em orações, em sentimentos, reunidos, sempre mais fortes, para que possamos ampliar cada vez mais a nossa corrente de bem. Pedimos, Senhor, que nos ilumine, que nos proteja e fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.